Caros amigos, amigas do canal da Casa da Redenção de Caxias do Sul, mais uma vez estamos aqui para realizar o Evangelho no Ar. Como todos sabem, terças-feiras a gente faz a leitura do Evangelho para que todos possamos juntos refletir, estudar, né? E hoje nós ainda continuaremos no capítulo número 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nós vamos iniciar, dar continuidade a esse capítulo e vamos estudar e refletir sobre o item número 18. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Carmen. É um prazer estar contigo mais uma vez. Boa noite, igualmente. Obrigada. Vamos iniciar, então, o nosso trabalho? Iniciaremos com a leitura, uma leitura para que a gente possa ir nos harmonizando, nos conectando com o bem. Uma leitura desse livrinho aqui, Lições para o Alto Amor. A gente sempre lê alguma coisa desse livrinho porque ele é maravilhoso. As mensagens são poderosas. E aí caiu aqui a mensagem para nós hoje, respeite sua doença. Então diz assim: queixas, lamentações e raiva perante suas doenças são reações que tendem a piorá-las. Mesmo entre dores ou com perspectivas sombrias sobre seu futuro corporal, adote sempre o otimismo e o amor em relação à sua doença. Elas são sempre sinais físicos de mudanças espirituais em pleno andamento. Respeite-as, mesmo sob o peso do sofrimento. Procure no silêncio da meditação entender sua finalidade. Converse com suas células e ouça na acústica da alma a mensagem sutil e ignorada por você acerca de suas mais profundas e reais necessidades de renovação. A enfermidade é, para o enfermo, o aviso ou alerta, a censura ou a corrigenda. Suplique alívio e não lhe faltará amparo. A enfermidade passa, mas a libertação surge quando o enfermo se curar. Então, com essa mensagem maravilhosa que nos dá esperança, nos dá alívio para a nossa dor, vamos iniciando o nosso programa Evangelho no Ar, agradecendo primeiramente a essa equipe maravilhosa que nos coordena todas as terças-feiras, agradecer também a presença dos nossos irmãos desencarnados, que sempre estão presentes também para nos auxiliar nos nossos estudos, para estudar junto conosco e aprendermos juntos. Então, que nós possamos realizar uma boa leitura, reflexões proveitosas e que a gente possa também enviar essas vibrações de luz que aqui vão ser concentradas para toda a humanidade que sofre. Que nós possamos fazer nesse momento um momento de muita luz, amparo, e que esses raios de luz possam refletir para os corações de todos aqueles que estão nesse momento com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de problema. E que assim seja. Então, nós vamos iniciar no item número 18, a Carmen vai ler para nós. Nós vamos lendo e discutindo, como sempre a gente faz, tá bom? Então, vamos. Item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgente com as fraquezas dos outros.
Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendem más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado que deve ser posto de lado para a escalada da montanha do progresso. Por que, então, serdes tão clarividentes com o próximo e tão cegos em relação a vós mesmos? Quando deixareis de notar no olho de vosso irmão o cisco que o fere, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar entre quedas? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para acreditar-se superior a seus irmãos encarnados, em virtude e em mérito, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos dos outros, atendo-se a ressaltar o que nele há de bom e virtuoso. Se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existirá em certas pessoas, em seus mais ocultos recantos, o germe de alguns bons sentimentos. Alguns bons sentimentos vivaz, centelha de essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e benigna. Felizes os que te conhecem e aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho está iluminado e, em toda a extensão da estrada, podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de se chegar ao fim. Caridade, prática, caridade do coração. Com caridade, todos com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para todos e amor a Deus, sobre todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e é impossível amar verdadeiramente a Deus sem praticar a caridade, a qual ele fez lei para todas as criaturas. De Futre, bispo de Nevers, Bordeaux. Uhum. Difícil o nome, né? Do bispo. É francês, de Futre, deve ser de Futre. Sim, é. Mas eu acho assim que nesse item número 18, né? Ele pede, esse bispo, ele pede que a gente seja severo para com a gente mesmo, né? E indulgente com as fraquezas dos outros. E não é em vão que ele faz essa solicitação e de uma forma bem contundente, assim. Por quê? Porque, na verdade, cada vez que a gente reprime, que a gente age com maledicência com o outro, nós estamos assumindo para nós o pior daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu falo de uma pessoa e digo que ela é mentirosa, que ela, né? Eu estou atraindo para mim o que é a de ruim nela, né? Isso é um aspecto. Então, quer dizer, a primeira pessoa prejudicada nessa maledicência sou eu mesmo. Então, ele fala, sede severo para convosco, indulgente para com os outros, não é para beneficiar o outro, não. É para beneficiar nós mesmos. Porque, em primeiro lugar, uma coisa é que eu atraio para mim o pior daquela pessoa, aquelas coisas que eu estou falando dela, eu atraio para mim, eu me ligo. Eu acho que o mais certo é dizer, eu me ligo à sombra daquela pessoa. Isso quem fala é a Joana de Ângeles, né? Eu faço uma ligação com o aspecto sombrio daquela pessoa, quando eu falo sobre isso. E um outro aspecto que também a Joana de Ângeles fala, e a Hermance Dufaux também toca nesse assunto, é que quando eu vejo
um erro no outro, quando eu saliento um aspecto negativo no outro, se eu tenho condições de ver esse aspecto negativo, é porque isso também está em mim, se eu consigo ver no outro, né? Então, são duas coisas assim, ó, que em primeiro lugar afeta a nós e não o outro. Então, no momento que eu sou indulgente com a fraqueza dos outros, eu não estou beneficiando o outro, não, pelo contrário. Eu estou beneficiando em primeiro lugar a mim mesmo. Então, ali ele fala, né, que a gente tem más tendências também a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, né? Então, todos nós temos fardos mais ou menos pesados, né? Eu acho que também uma terceira questão é que quando a gente está olhando para o outro, a gente perde tempo olhando para o outro e não está olhando para si mesmo, né? Exato. E assim, ó, o que tu estava trazendo, né, quando a gente sai dessa frequência do bem e tu começa a ver o erro ou o cisco no olho do outro, tu já sai da tua frequência de harmonia e de equilíbrio, né? Porque tu não está vibrando numa energia positiva, de amor, de equilíbrio, de harmonia, né? Aquilo que te leva à maledicência, né? Ela já te tira, daí tu é influenciado, muitas vezes tu entra noutra frequência, noutra sintonia, e muitas vezes é influenciado por espíritos contrários ao teu crescimento, né? A tua melhoria. Então, é que, como tu falou, sempre tudo que a gente faz de bem ou de ruim, a gente está fazendo é para nós mesmos, Em né? primeiro lugar, para nós mesmos, né? Por isso que ele traz dessa forma tão contundente, como tu falou, para a gente se dar conta de que, na realidade, a melhoria contínua, ela consiste nisso, de tu não ver o cisco no olho do outro, e sim de tu procurar ver onde é que tu tem que melhorar, né? Onde É cada um de verdade, nós. bem isso mesmo. E aí ele fala, né, no segundo parágrafo ali, sobre a doutrina, né, consoladora e benigna. Então, felizes de nós que conhecemos a doutrina, porque ela nos incita a fazer essa movimentação para a melhoria interior. Então, ainda esses dias nós estávamos discutindo aqui em casa, né? Dificilmente uma pessoa que se torna espírita e que estuda, participa de grupos, faz evangelho no lar, conhece o evangelho, o livro dos espíritos, dificilmente ela deixa de ser espírita, né? Porque quando ela compreende tudo isso aqui, ela compreende que somos seres imortais e que precisamos fazer a nossa renovação interior, é uma coisa assim que não tem mais como desistir, né? Não tem mais como voltar atrás. E ela é bendita porque ela nos auxilia a compreender melhor o mundo, as pessoas, as nossas vicissitudes, as nossas dores, né? Ela nos oferece uma explicação de onde a gente vem, para onde a gente vai, o que estamos fazendo aqui, né? E é uma explicação lógica, racional, não é uma coisa fantasiosa, né? Então, é difícil a gente deixar de ser espírita a partir do momento em que a gente compreende tudo isso. E aí, a gente compreende também que para fazer essa movimentação interna de autoconhecimento, de melhoria, implica em várias coisas. Ainda hoje eu estava escutando o Elahá falando, né? Não foi o Elahá, foi a Michele que estava falando sobre a Joana de Ângeles. Nós não espiamos as nossas faltas, não aprendemos somente por meio da dor. Nós aprendemos também fazendo o bem, né? Então, não precisa passar pela dor, né? Se a gente dedicar o nosso tempo na realização do bem, na melhoria do planeta, na felicidade das pessoas, isso também
auxilia na expiação das nossas provas, né? E também na reparação daquilo que a gente fez e que ficou meio equivocado, né? Ficou mal feito, vamos dizer assim. Então, a caridade, ela é assim também uma benéfica, em primeiro lugar, para nós, né? Não para o outro. Aquela pessoa que bate na minha porta e pede alguma coisa para comer, claro que ela sai satisfeita daqui. Mas eu que fiz, eu sou a maior beneficiada. E Com certeza. principalmente quando eu faço com o coração, quando eu faço, né? E eu dei um exemplo de caridade bem assim, simples, né? Bem simples, A porque mais fácil, né? a mais fácil, porque tu alcança, né? E não te envolve, enfim. Que a gente É. sabe que é uma caridade mais complexa, é quando a gente realmente se envolve, a gente, né? Como é que eu vou dizer? Não é Tira o teu graça ao seu tempo. tempo. Então, a caridade dela tem vários níveis, vamos dizer Vários. assim. E outra coisa também, Sandra, às vezes tem muitas pessoas que dizem, eu não dou porque as pessoas não valorizam, né? Eu não sei o que vão fazer com isso que eu estou dando, vão jogar ali na esquina. Então, o importante é o gesto nosso, não o que o outro vai fazer, daí já é responsabilidade dele, né? Então, como Sim, tu falou, quando tu faz decoração, quando tu doa, mesmo que seja essa doação mais simples, que é de alcançar, né? Ou um alimento ou uma roupa, o que vai ser feito depois não é mais com a gente. não é mais da nossa alçada, né? Aí já é compromisso de quem recebe, né? E é muito mais fácil, né, doar do que receber. É, Né? é Tá nessa verdade. condição, né, de doador do que receptor. É. E aí, então, nós vamos para o item número 19, que é bem curtinho, né? Sim, Não sei se tu quer continuar lendo. posso continuar. Tá. Uhum. Item 19. Como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é uma razão de fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maior parte do tempo. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com toda a cautela possível. Por fim, a censura que se lança a um outro deve ao mesmo tempo ser dirigida a si mesmo, perguntando-se se não a merece. São Luís, Paris, 1860. Uhum. Na verdade, assim, ó, quando a gente faz uma censura, depende da intenção dessa censura, né? Se tu faz uma censura para auxiliar no sentido de, né? Aí ela é até um dever. Mas se De tu faz alertar, uma censura com maldade, é, né? Então acho que essa é a diferença. Por exemplo, assim, ó, quando faz para um fim útil, né? E não pelo prazer de denegrir. sim, vai da Então, intenção, né? o que vale é a intenção. Então, às vezes, a outra pessoa, a gente tem, assim, vários exemplos disso, às vezes a outra pessoa não compreende a intenção da gente. Mas, e assim, tem horas assim que não interessa se ela compreende ou não. O que interessa é o que está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Qual é a ideia que a gente teve ao fazer aquela censura, ao fazer aquele comentário. É isso que interessa. E às vezes a outra pessoa não entende e dificulta também o entendimento, né? Dificulta essa compreensão.
Interpreta e mal, né? interpreta mal. E às vezes também não vale a pena, né, a gente ficar se desgastando, perdendo tempo para explicar, porque a pessoa já está decidida a não compreender. Sim. Então a gente deixa, porque o que vale é a energia boa, né, que envolve aquela situação ali. Se a gente está com a energia boa, está com boas intenções, né, é a consciência da gente que vale. Eu É, acho que é bem assim, isso. né? É por aí mesmo. É, Então, o item 20 agora. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando não se pode tirar nenhum proveito disso, mesmo não as divulgando? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer que essa observação seja em detrimento do próximo, desacreditando-o desnecessariamente junto à opinião pública. Também seria repreensível fazê-lo apenas para comprazer-se consigo mesmo num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria, com o fato de apanhar outros em erro. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal, no que diz respeito ao público, limitamos-nos a observá-lo para dele extrair um proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se censura nos outros. Além disso, essa observação não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não observasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. eu acho que aqui, na verdade, ele fala que a gente sim, a gente tem que observar as imperfeições dos outros, né? E talvez assim até falar, com certeza, porque senão a gente iria prejudicar o progresso, né? Está tudo bem, né? Não há necessidade de crescimento, não há necessidade de mudança. Então, é importante que a gente veja o erro no outro, que a gente, né? Só que, né, a gente não pode desacreditar essa pessoa junto à opinião pública, né? Junto a outras pessoas. E Expor, né? sim, Expor a pessoa. expor, expor. Então, que seja, né, essa observação que seja realmente para crescimento, para o Sim. progresso da pessoa, né? É. Então, tipo assim, ó, chegar, olha, eu talvez eu vá te magoar nesse momento, ter falando isso, mas eu preciso te falar, porque eu acho que vai ser bom para ti, né? E E às falar vezes, para a até por a pessoa. gente gostar da pessoa, né, a gente faz isso. Porque se aquela pessoa não tivesse significado para nós, tanto fazia, né? Se ela está fazendo alguma coisa equivocada ou não. Sim, Mas quando a gente tem um vínculo, uma afetividade, a gente se sente, né, nessa condição, né? Nessa sim. obrigação. A gente sente a obrigação com a gente mesmo, né? É o que sempre as pessoas dizem assim, olha, presta atenção quando eu não falar e não cobrar e não te apontar mais nada, porque daí, né, daí eu Aí, já né, não perdi tô a nem esperança. aí. Já perdi a esperança de te ajudar, já perdi a É, esperança. E claro, com certeza, às vezes a gente também fala sobre os problemas da outra pessoa e coisa e tal, mas a outra pessoa não aceita ou não muda, enfim. Aí também é com ela, né? A gente não pode também entrar numa depressão ou ficar, criar um conflito maior, porque às vezes aquela outra pessoa, quando tu tá falando alguma coisa, uma dificuldade dela, ela não consegue ser diferente daquilo que ela está sendo naquele momento, né? Então também a gente tem que compreender, né? Que cada um tem sim, exatamente. a sua hora, né? Cada pessoa tem o seu tempo, né?
Tem o seu tempo, isso Não, aí. às vezes não está preparado ainda para subir mais um degrau. Né? Então tá, agora vamos para o 21 e é o último item desse capítulo, que daí a Isso, semana que vem nós começamos o capítulo número 11. Sim, então vamos lá. Acaso, item 21, acaso nos quais é útil revelar o mal no outro? Essa questão é muito delicada, e aqui é preciso fazer um chamado à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há utilidade alguma em fazê-las conhecidas. Mas se elas podem causar prejuízo a outros, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois antes caia um homem que vários sejam feitos suas vítimas ou logrados por ele. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Eu acho que aqui, assim, ó, na verdade, é bem complexo, né? Nós temos que ter muito bom senso nesse momento. Eu sei de um exemplo que me ocorreu agora, que aconteceu conosco na vinda de Porto Alegre. Nós pegamos um BlaBlaCar, né? E o rapaz, ele dirigia muito bem, mas no dia que a gente voltou de lá, estava chovendo o tempo todo e chovendo muito. E o rapaz, ele dirigia correndo, fazendo ultrapassagens perigosas, e volta e meia ele até digitava no celular dirigindo. Ele recebia mensagem e digitava, né? E o tempo todo, o tempo todo. Então, aquilo causou, assim, ó, muita insegurança em nós, né? Na vinda, tudo, a gente ficou muito inseguro. E aí, depois, era preciso fazer uma avaliação. E aí, houve quem me dissesse assim, não vai prejudicar o rapaz, ele precisa do trabalho dele, daquilo que ele faz. Só que, assim, ó, a minha consciência não me deixou eu avaliar bem ele. Porque como é que eu vou avaliar bem uma pessoa que negligenciou o tempo todo, que colocou em risco a vida dele, a vida de quem estava com ele o tempo todo, né, no trajeto. Então, eu coloquei tudo que aconteceu durante o trajeto, né, e sinto muito se ele perdeu a vaga de BlaBlaCar lá, se ele perdeu essa vaga dele, eu sinto muito. Mas eu não poderia, como diz aqui, ó, como é que a gente vai colocar, né, em algum momento aqui diz, né, como é que a gente vai colocar a vida dos outros em perigo, né? Aqui fala que, segundo a circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, né? Pois antes caia um homem que vários sejam feitos suas vítimas, ou logrados Sim, por ele. Então, assim, como não aconteceu nada, graças a Deus, com vocês, numa próxima viagem poderia ter uma poderia fatalidade. acontecer, E como é que eu vou, assim, livrar ele ele vai continuar trabalhando e trabalhando daquele jeito, de uma forma bem irresponsável. De Então, repente, só foi chamada a atenção dele, né? Eu me senti na obrigação de fazer a avaliação correta sobre o trabalho dele, né? Então, eu acho que é por aí, né? Tudo depende da intenção da gente. Claro que eu não fiz aquilo com prazer. Não fiz. Eu fiz, assim, com dor, né? De ter que fazer aquilo ali, talvez o rapaz tenha perdido mesmo a vaga dele. Mas também, por outro lado, a gente não pode deixar passar, porque é muito grave, né? A gente vê aí quantos acidentes que tem, né, nas rodovias por irresponsabilidade dos motoristas, né? Sim. Bem, então, Carmen, a gente conseguiu terminar os bem-aventurados que são misericordiosos, capítulo número 10. E aí, na semana que vem, a gente inicia o capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. Ai, coisa boa. É verdade. É lindo esse capítulo. Eu Esse não aí é o lembro. nosso desafio maior.
Sim, é nesse capítulo que tem as instruções dos espíritos, a lei de amor, fala sobre o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. É um capítulo que não é muito longo. E é um desafio também, porque nós precisamos aprender a nos amarmos em primeiro lugar, né? Porque é amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Então, não é só o próximo, primeiro, o mais próximo somos nós, né? Somos nós, é verdade. Então, agradecidas, né, reconhecidas por esse momento maravilhoso em que a gente teve esses ensinamentos sobre a misericórdia para com os nossos irmãos, a indulgência, né? Nós pedimos para encerrar o nosso trabalho e agradecemos a presença da equipe espiritual que nos orienta, os irmãos que estiveram aqui conosco, que nós possamos todos ter uma bela semana, fortificados, esperançosos, perseverantes no bem, e que tudo aquilo que a gente fizer de bom, que venha o retorno para nós. E aquilo que a gente não puder fazer de bem, que a gente não faça ao contrário. E que na terça-feira da semana que vem estejamos novamente aqui, com fé, com saúde, perseverantes também, para fazer mais um capítulo do Evangelho no Ar. Muito obrigada a todos pela presença, pela audiência. Obrigada, Carmen. Eu que agradeço, uma abençoada semana, cheia de coisas boas. Obrigada, tudo de bom aí para vocês. Obrigada, igualmente. Obrigada.